Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje estou aqui com o Léo Nogueira, professor de Jiu-Jitsu, que está participando da série Shugyo. Para quem não conhece essa série, é uma série onde eu visito outras modalidades, outros professores, né, para esclarecer as dúvidas deixadas aí pelo pessoal que acompanha o canal. E caso você queira dar uma olhada como que é a aula de Jiu-Jitsu do Léo Nogueira, você pode dar uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar sugerido aqui em cima para vocês terem uma ideia como que é a prática de Jiu-Jitsu. E agora a gente vai entrar na questão das dúvidas a respeito da modalidade. Bom, Léo, primeiro você gostaria de se apresentar, dizer um pouco a respeito da sua vida do Jiu-Jitsu? Boa tarde, pessoal, meu nome é Léo Nogueira, eu sou faixa preta formado pela Carlos Camargo, meu mestre hoje em dia é o Eduardo Toledo. E eu venho treinando Jiu-Jitsu desde o ano de 99. Eu comecei treinando com o Sérgio Lisboa, do Sérgio Lisboa fui treinar lá no Gustavo Gambin, que hoje em dia está lá na Austrália. Treinei com o Flávio Gambin, com o Gustavo. E hoje em dia eu treino com o Eduardo Toledo e fiz a minha equipe aqui na minha academia. E aqui a gente se reúne aqui, os meus alunos, mais o pessoal que treina com a gente lá na academia do Eduardo, e está dando certo, graças a Deus. Estamos aí na luta, na batalha, treino duro. Bom, primeira questão, Léo, a respeito da graduação dentro do Jiu-Jitsu. Como que é a sequência de faixas dentro do Jiu-Jitsu? Quanto tempo leva mais ou menos para formar uma faixa preta e qual é o critério de avaliação que se tem no Jiu-Jitsu para subir de graduação? Certo. A ordem de faixa que tem no Jiu-Jitsu, para atleta acima dos 16 anos, a primeira a faixa branca, depois vem a faixa azul, depois vem a faixa roxa, depois a marrom, depois a preta. Tempo de duração para trocar de faixa é muito relativo, aí depende do atleta, se ele é assíduo, se ele está absorvendo os ensinamentos do mestre, se ele começa a competir, começa a ganhar todos os campeonatos com uma certa facilidade. A faixa pede o atleta, não é o atleta que vai atrás da faixa e fica lá no pé do professor, me dá faixa porque eu treino há tanto tempo, mereço a faixa. Não é assim que funciona. É o mestre que sabe quando é a hora de dar a faixa para o atleta. Certo. E tem um exame de faixa ou é pelo merecimento mesmo? É pelo mérito mesmo, pelo desenvolvimento do atleta. Ele começa a conseguir aplicar os golpes que ele aprende nas escolinhas e começa a evoluir nos treinos. Então ele começa a ficar apto a receber a nova faixa. Com relação às técnicas do Jiu-Jitsu que são empregadas nos treinos, por exemplo, o judô tem o Gokyo, que são os 40 golpes do judô, e tem os katas, tem as formas de mobilização e chave também. Como funciona com relação às técnicas do Jiu-Jitsu? Tem uma classificação, um número certo de técnicas? Como funciona? O Jiu-Jitsu tem muitas técnicas. O Jiu-Jitsu, na verdade, ele começa igual ao judô. Ele começa em pé, aí a pessoa tenta dar a queda no adversário, deu a queda e ele já marca 2 pontos. Aí, dependendo da faixa, é o tempo de luta. A faixa branca são 5 minutos, a faixa roxa são 8 minutos e a faixa preta são 10 minutos de luta. E a intenção do Jiu-Jitsu no campeonato é finalizar. Agora, se não conseguir finalizar nesse tempo de luta, ganha quem marcou o maior número de pontos. Aí o que marca ponto? Queda, raspagem, joelho na barriga, basicamente isso aí. E tem que tentar fazer o maior número de pontos dentro desse tempo, mas buscando sempre a finalização, que daí assim você já resolve o problema uma só. Perfeito. Outra dúvida também que eu tenho, o Jiu-Jitsu está muito próximo ali do judô. O judô tem as formas, os katas, o nage no kata, o ju no kata, tatame no kata, provavelmente você talvez já tenha visto, já tenha conhecido. O Jiu-Jitsu tem a prática de algum kata, alguma coisa similar? Não, o Jiu-Jitsu não tem prática de kata. Temos a aplicação técnica. É a aplicação técnica mesmo. E o Jiu-Jitsu é muita imobilização e finalização, entendeu? E pontuação, né? Vai pontuando porque se acaba o tempo, quem pontua ganha, né? Então tem que sempre estar pontuando para poder chegar lá no fim do tempo com mais pontos que o seu adversário. E
e com relação também às regras, né? Então, por exemplo, tomando como parâmetro aqui o judô, que eu já pratiquei, o pessoal já deve ter visto aí no Shugyo anterior que a gente fez com o Sensei Sandro do judô. O judô tem as regras. Então, por exemplo, a chave se aplica apenas no cotovelo, estrangulamento não pode forçar a cervical, né? A mão não pode entrar para dentro do kimono, uma série de regras que o judô possui que definem o judô. O jiu-jitsu, como funcionam as regras? O que pode e o que não pode dentro da prática do jiu-jitsu? Algumas regras do judô se igualam ao do jiu-jitsu. Por exemplo, a mão por dentro do kimono, pela boca, né? Boca do braço, boca da calça, isso não vale. Agora, o jiu-jitsu, ele é um pouco mais liberal nessas regras assim, de cervical, isso aí já vale. O jiu-jitsu depende da graduação do atleta. Por exemplo, o faixa branca não pode tomar uma mão de vaca, não pode atacar o joelho do adversário. O joelho é só a partir da faixa marrom. Agora, já o faixa azul já pode tomar uma mão de vaca, só a faixa branca mesmo que não. Sim. Quais partes do corpo que aplica a chave? Rapaz, em toda a parte do corpo fechada. Toda a parte de articulação aí tá. Tem joelho, pé, cotovelo, ombro, pulso, pescoço, pega tudo. Uma pergunta muito interessante que foi deixada nos comentários do vídeo do treino do Léo também, foi com relação à prática, no caso da competição. Às vezes acontece, o cara está lutando ali, o cara faz uma raspagem ou faz uma imobilização, ele ganha uma vantagem de ponto, né? E aí depois ele começa a amarrar a luta e tal, e acaba tentando vencer a luta pelo final do tempo, e ele tem essa vantagem de ponto. Talvez isso pode deixar a luta, o campeonato meio chato de assistir. O que você acha a respeito disso? Isso não é permitido. Aí também vai da visão do árbitro que está arbitrando a prova, mas não é permitido amarrar a luta. Isso aí gera punição para o atleta. Ele é considerado isso aí uma incompatibilidade. Então, o árbitro ele vai avisar o cara que está amarrando, fala assim, olha, se movimenta porque senão você será punido. E aí, se ele não se movimentar, o outro atleta que está tentando sair da amarração vai ganhar uma vantagem em cima desse atleta aí que está amarrando a luta. Léo, ainda em cima dessa questão do campeonato, do esporte mesmo, do jiu-jitsu, uma outra pergunta também interessante que foi feita foi com relação à possibilidade do jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico. O que você acha a respeito disso? Você acha que iria trazer coisas boas ou coisas ruins para a arte? O que você pensa a respeito? Eu acho muito interessante, eu acho que vai ser muito bom para o esporte se virar um esporte olímpico, porque hoje em dia o jiu-jitsu está sendo cada vez mais conhecido no mundo todo. E eu acho que até que na verdade não falta muito para isso acontecer. A gente vê que nas próximas Olimpíadas aí vai ter o surf, vai ter o skate, então cada vez está entrando mais modalidades das Olimpíadas e o número de atletas praticando essa modalidade está crescendo demais, né? Então eu acho que logo vai ser assim, é muito benéfico para o esporte isso aí. É que também tem o seu lado de cobranças que são feitas para a arte marcial ou para qualquer outra modalidade participar dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, uma coisa que eu descobri recentemente, no Sensei Judô, o Sensei Sandro estava comentando, a respeito da origem do kimono azul no judô. Né? O judô originalmente só tem o kimono branco, né? Que é o padrão do judô realmente. E aí, conforme o judô passou a participar dos Jogos Olímpicos, durante as competições, o pessoal começou a ter dificuldade com relação à pontuação. E daí tá todo mundo, os dois judocas estão lá com o kimono branco, normalmente os dois faixas pretas também, e aí tem aquela questão, um derrubava o outro, tal, caía, e muitas vezes no judô o pessoal joga o outro cara e cai junto, né? E aí tinha uma dificuldade do pessoal da arbitragem para pontuar quem caiu por baixo. E aí o COI impôs à Federação de Judô que criasse um
meio de Diferenciar o atleta do outro. E aí se criou o kimono azul no judô, né? E tanto que o kimono azul ele é padrão na competição, mas para formalidades dentro do judô se usa o kimono branco. Então, se por exemplo, se tem uma cerimônia de graduação, uma homenagem a algum mestre, por exemplo, o padrão é ir com o kimono branco, né? O azul é para competição, né? E aí, no caso, provavelmente seria se cobrado também do jiu-jitsu que se adequasse a alguma norma que o Comitê Olímpico ia chegar, não, isso aqui tem que ser de tal jeito. Você acha que, de repente, isso poderia cortar alguma coisa do jiu-jitsu? Não, acho que isso aí não interfere muito no esporte, assim, a critério olímpico. Hoje em dia a gente tem kimono de tudo quanto é cor, aí a gente vai treinar, a gente vê que tem kimono cor-de-rosa, tem preto, tem azul, tem branco, tem camuflado. Obviamente que quando for uma competição assim, eu acho que deveria ser mesmo. Hoje em dia você pega esses campeonatos aí pra fora aí que são mais sérios, os mundiais, tudo, ou é branco ou é azul, né? O pessoal não fica muito colorido não. Eu acho que esse lance de trocar cada atleta com uma cor é muito bom para diferenciar o atleta do outro, ainda mais no jiu-jitsu que fica todo mundo embolado um no outro lá e aí a gente não sabe nem qual perna é de quem e qual braço é de quem. Sim. Então, você tendo um kimono de cada cor facilita muito para quem está assistindo a luta e para o árbitro que está apitando a luta. Certo. Aproveitando que você tocou nessa questão do kimono, né? A gente nota também que o kimono do pessoal do jiu-jitsu ele costuma vir cheio de pet estourado, né? Um monte de coisa, parece até um pouco um outdoor, né? Cheio de marca. O que você acha a respeito disso? É patrocinadores, cara. Eles que o pessoal tem que colocar mesmo para fazer a propaganda do cara lá, senão o cara não vai patrocinar ele. Mas e aí, por exemplo, se você vai comprar um kimono para você e não tem ninguém te patrocinando e o kimono já tá cheio de estourado. Então, aí geralmente tem um cara que compra que não tem patrocinador, ele vai colocar o pet só da academia, da academia que ele treine, né? Mas geralmente quando o cara é um atleta assim que está treinando, já está competindo e está se sobressaindo bem nos campeonatos, ele sempre arruma um patrocínio aí para ajudar ele, pelo menos pagar a inscrição, ou levar ele até o campeonato, ou ajuda uma ajuda de custo, paga uma academia para fazer um físico diferente. Graças a Deus as empresas hoje em dia estão ajudando bastante os atletas assim, em questão de patrocínio no jiu-jitsu, né? Tá indo bem essa luta aí, né? Também. Jiu-jitsu, além da prática com o kimono, também tem a prática sem o kimono, tem os campeonatos. O que muda com relação a regras ou técnicas mesmo? O que se percebe de mais diferença na prática com kimono e a prática sem kimono? A prática sem kimono é muito mais difícil, né? Porque fica bem escorregadio e não tem o pano para segurar, né? Então você não tem o kimono para segurar. Então é muito mais difícil você fazer o sem kimono do que com o kimono. Por outro lado também não tem tantas chaves como tem do kimono, porque os regulamentos, por exemplo, você não pode segurar em nada. O cara é só pele na pele, né? Então é bem mais complicado sem kimono, mas é um esporte muito legal também. E com relação à aplicação do jiu-jitsu como defesa pessoal, o jiu-jitsu ele tem o seu lado esportivo e tem sua eficiência também como defesa pessoal. Você percebe uma busca do pessoal pela arte marcial mais pelo lado da defesa pessoal, mais pelo lado do esporte, ou acaba mesclando isso aí? O que você percebe do pessoal que vem treinar com você? Tá. Olha, do pessoal que vem treinar comigo, hoje em dia está cada vez mais perigoso andar na rua aí. Está cheio de ladrão, sequestrador. Então, o que a gente puder aprender para poder se defender, não proteja, incentivando o pessoal a se defender, a reagir a um assalto, alguma coisa. Mas é sempre bom você saber o que fazer na hora do aperto. E o pessoal tem vindo bastante para aprender por esse motivo também. É pelo esporte, saúde, e acaba agregando essa questão da segurança também. Essa questão da defesa pessoal também,
eu foco bastante nisso aí, porque eu já passei por situações na minha própria vida, né? Às vezes, mesmo você querendo evitar, o problema vem até você. Trabalhei como segurança também, né? E já passei por uma situação com um aluno meu, que na realidade ele passou por uma situação e estava com receio de contar para mim. Né? Porque a gente tem as regras também dentro da nossa prática do ninjutsu, né? Regras que vêm do Japão. Então, por exemplo, se caso um praticante da nossa arte vier a cometer algum ato ilícito aí, cometer algum crime, algo desse tipo, ele é expulso e nunca mais ele treina na vida, né? E aí esse aluno meu acabou tendo que se defender e estava com receio de contar para mim, né? Achando que eu entenderia errado, que talvez eu iria entender que ele bateu na pessoa, mas na realidade foi uma legítima defesa realmente, né? Ele foi abordado na rua por um indivíduo pedindo dinheiro, ele se negou a entregar dinheiro para o sujeito e continuou andando, e o sujeito começou a berrar e tal, ofender ele e foi atrás dele, né? E ele seguindo o caminho dele, e aí o sujeito chegando pelas costas dele foi mandar um chute, percebeu, saiu do chute, mandou uma cotovelada na boca do sujeito, o cara deitou no chão, ficou ali e ele seguiu o rumo dele. Depois, tipo, de algum tempo ele veio e contou pra mim, falou, cara, você fez a coisa correta, se defendeu, né, de forma justa, não excedeu no uso da força. Então, não existe por que se punir um aluno que está agindo ali em defesa própria ou de outras pessoas. Né? Mas, digamos, por exemplo, um aluno seu, se por um acaso ele fizer um mau uso da arte e dos ensinamentos que você passa, como funciona com relação ao jiu-jitsu? Você tem uma noção? Tem a punição sim, eu não admito que faça maldade na rua, porque as coisas que a gente ensina aqui no tatame, isso aqui é para ficar só no tatame. É óbvio que se precisar de uma situação de emergência para se defender, deve usar. Isso aqui é para benéfico para todo mundo que se encontrar numa situação dessas assim. Mas se acontecer de sair briga em bar ou bate aí alguém na rua, geralmente esse tipo de pessoa nem rapidinho a gente já vê como que ele é e já proíbe de treinar. E muitas vezes o pessoal nem começa a treinar. Nem começa a treinar. Pela vivência que eu tenho, as pessoas que eu já conheci, sempre tem aquele cara que fala, eu quero treinar, mas só para ficar bom pra porrada. Tipo, não quero pegar a faixa preta, só quero ir lá treinar um tempo lá e ficar bom de porrada e parar de treinar. Esse cara nem começa a treinar. Ou ele chega na academia, começa e tipo, logo ele espicha, porque muitas vezes ele acaba achando chato coisas que são básicas da arte marcial. Por exemplo, o cara vai começar a treinar e ele vai ter que fazer treinamentos básicos, como por exemplo aprender a cair, aprender a fazer uma movimentação que às vezes ele pode achar, por que eu estou perdendo tempo com isso aqui? Eu quero ir logo para cima, já começar a dar porrada, tipo, já derrubar, mandar matar-leão, coisas desse tipo. E muitas vezes, por exemplo, no judô, o cara começa, o cara faixa branca, ele não vai começar lutando, ele vai começar aprendendo a fazer o kame, cair, rolar, isso mesmo. E muitas vezes nisso aí o cara já desiste. Já desiste da arte. É isso mesmo. Então a gente, graças a Deus, né? Esse pessoal aí não fica. Como a gente já faz tempo que está aqui também, a gente já vê logo no começo quem está afim de aprender a arte marcial mesmo e quem está querendo arrumar encrenca. Entendeu? Mas às vezes passa desapercebido, mas a gente está sempre atento para formar uma equipe só de gente de coração bom e que está afim do esporte e não está querendo fazer algazarra para a rua. Legal. A prática do jiu-jitsu de vez em quando também deixa suas marcas. Né? Então, o pessoal que pratica jiu-jitsu aí costuma ser famoso pela orelha inchada e tal. O que acontece com essa questão da orelha inchada e, por exemplo, se o cara quer treinar, ele quer evitar de ficar com a orelha deformada, ou se machucar, alguma coisa assim, o que o cara pode fazer para ele poder treinar e evitar essas marcas? Certo.
Bom, o jiu-jitsu, como ele é um esporte de contato e tem muita chave no pescoço e acaba pegando a perna na orelha do cara e o cara tenta arrancar a cabeça, começa a ralar a orelha e aqui é tudo cartilagem, isso aqui começa a encher de sangue, entendeu? Agora, isso aí não impede do cara praticar o esporte, porque hoje em dia tem os protetores auriculares, né? Sim. Então é só ele colocar aquilo lá que protege bem a orelha dele. E daí não estoura não. É um negócio que deve ser meio cômodo para usar, mas acaba acostumando. Então resolve o problema da orelha estourada. Mas a orelha estourada também, tipo, se o cara for lá no médico lá, tem como reverter. Muitas vezes o cara não reverte porque ele quer ficar com a orelha estourada. Mas o médico ele reverte, mas também não fica do jeito que era. Não. A sua até que não é muito. A minha estourou aqui, ela ficou enorme, eu fui tirando, mas ela ficou. Sim. Mas ainda não é aquele repolho mesmo. Entendeu? Mas é porque às vezes o cara também ele adia de tirar esse sangue parado aqui, ele não para, ele continua treinando com a orelha estourada, acaba machucando por cima de onde já está machucado, e a hora que vem já coagulou e não tem mais jeito. Sim. E no seu caso, você estourou, tipo, você já foi ao médico? Eu fiz aqui, foi 9 agulhadas para tirar o sangue, daí eu fiquei uma semana sem treinar, daí parou de inchar. Mas se não parar de treinar, provavelmente continua a inchar. Todo treino, saía do treino, meu mestre ia lá e puxava para mim. Aí no dia seguinte que eu não ia treinar, eu ia no médico, puxava para mim e todo dia estava cheio. Então eu aconselho, se você não quer ficar com a orelha deformada, você fica um tempinho sem treinar, vai tirando sangue e depois você volta para o quarto total. Bom pessoal, então fica por aqui essa participação aqui do Léo Nogueira, professor de Jiu-Jitsu aqui na Shugyo. Léo, você quer deixar alguma forma de contato, página no Facebook, site, alguma coisa? Tá joia, eu tenho uma página no Facebook que chama Academia Léo Nogueira. Pode ir lá, pede para participar lá que eu adiciono todos vocês. Quem quiser vir treinar aqui, pode vir treinar, fiquem à vontade. Aqui em São José dos Campos, Avenida 9 de Julho, número 333. E é isso aí, obrigado a todos por ter acompanhado a gente aí. Espero ter respondido todas as dúvidas. Se tiver mais dúvidas, pode mandar que a gente tenta responder. Tem perfil no YouTube também? No YouTube não tem YouTube, cara. Tudo bem, pode pensar em fazer um. Bom, obrigado pela participação, por estar passando aqui mais informações a respeito da sua modalidade. Bom, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Caso você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Caso você queira comentar mais alguma coisa, queira entrar em contato com o Léo, você pode deixar comentários aí no vídeo aí embaixo, ou então dá uma procurada no link da página, que eu vou deixar na descrição aí também, para que você conheça a Academia do Léo Nogueira, esse trabalho que ele faz aqui na Academia. Bom, obrigado por ter assistido, até mais. Valeu. Vai ver lá, se tiver ruim a gente faz. Não, tá ótimo.